Gabriel, dá para até aproveitar ali, ó. Eu vi que tem uma pergunta aqui nas redes sociais aqui, né? É o Felipe Ducati aqui. Olá, pessoal. Tenho uma dúvida. Consigo fazer uma jurimetria a partir de minha base de dados? Ou seja, com as decisões dos juízes, das ações dos juízes e das minhas que já foram julgadas? Fala para nós aí, Vitor. Então, você pode fazer diversos tipos de trabalho. Você pode começar com, vamos dizer, uma análise estatística, que a gente chama de estatística descritiva, uma coisa mais simples, e aí você conseguir fazer essa análise da sua base de dados. Tudo depende também do tamanho da sua base de dados e quanto ela é representativa, tá? E quanto ela é específica. Então, se você tem uma base de dados, por exemplo, do ramo de planos de saúde e sobre um determinado tema, e você tem um volume um pouco mais expressivo disso, você consegue identificar esses padrões, sim, para fazer algum tipo de predição do que vai ser o resultado dessa ação. Entretanto, se você tiver ações muito variadas, enfim, aí já fica difícil, porque você não tem massa estatística suficiente para fazer isso. Naturalmente, algoritmos de inteligência artificial, quando você tem grandes volumes, eles podem ser empregados, e só faz sentido empregá-los em grandes volumes, porque existe uma relação de custo-benefício, tá? Mas você consegue, para casos específicos, também ter resultados interessantes. Então, a resposta é: dá para fazer, desde que você tenha um volume razoável de casos do mesmo tipo, você consegue. Se você tiver casos de telefonia, plano de saúde, questões de bancos, questões de consumo, isso tudo misturado em baixa frequência, você não consegue fazer um trabalho detalhado. Certo. Deixa e complementar essa pergunta. Toda nova tecnologia, ela começa com um custo muito caro, né? Você mesmo disse que você teria que portar toda essa base de dados e tal. E qual a sua previsão para que um pequeno, um médio escritório tenha possibilidade de ter a um custo acessível essas pesquisas, utilizar automatização, a inteligência artificial de alguma forma? Olha, para os pequenos e médios escritórios, hoje você já tem a possibilidade do uso desses algoritmos de análise automática de documento para enriquecimento de cadastro. Isso já é uma grande utilidade, vamos dizer assim, porque você permite a redução drástica do custo do cadastro e você aumenta muito a velocidade e a qualidade desse cadastro. Então, você já tem aí. Quando você vai para projetos de jurimetria, vamos dizer assim, é interessante que, quer dizer, isso vai estar disponível à medida em que você começar a fazer análises mais homogêneas de um determinado segmento. Então, se você faz uma análise do sistema financeiro, de ações do sistema de instituições financeiras, e vários escritórios, de alguma forma, estão consultando essa informação, aí você tem a capacidade de ratear esses custos, e aí você consegue viabilizar isso também para os pequenos e médios escritórios, né? Tá? Vitor, a pergunta que a gente tem aqui na rede social, você quer fazer, Kailê? Pode mandar ver aí, que ele fala de se é para grandes escritórios, é isso? Então, é mais ou menos um complemento. Complemento, né? Essa pergunta que eu fiz para você, pode voltar o nome da pessoa ali? É a Juliana. É a Juliana Pacheco, do Buscajur. Juliana Pacheco, ela perguntou se é somente para os grandes escritórios. Não, com certeza não. Principalmente e particularmente nós estamos num esforço aí de levar soluções de IA, vamos dizer, fazer com que escritórios de pequeno, médio porte, e mesmo departamentos jurídicos de pequeno e médio porte, também tenham acesso a tecnologias mais sofisticadas. A gente está tentando fazer, de fato,
A gente está nesse esforço de trazer isso a um preço, vamos dizer, que acessível a todo mundo. Como você tem hoje várias tecnologias que você tem de IA que são acessíveis. Então, é só uma questão de tempo e a gente consegue gerar essa escala e a gente consegue gerar a redução de preço e a gente consegue, então, permitir que todo mundo tenha acesso. Com certeza, esse é o caminho. Hein, Vitor, eu acho que até tem uma pergunta, vamos dizer assim, que vem um pouco antes disso, que é, até voltando à questão ali da jurimetria, é o que a gente quer com a jurimetria, né? Qual dado a gente quer medir? O mesmo quesito nessa parte do IA. Qual problema a gente quer resolver com o IA? Aí sim, né, para cada tipo de problema, ou para cada coisa que você quer resolver, pode ter caminhos diferentes, podem precisar de X dados, Y dados, volumes e etc, né? Então, eu acho que, até se quiser explanar um pouco mais sobre isso, a gente precisa entender assim, o que a gente quer resolver para pensar como a gente vai criar uma solução, certo? Corretíssimo, corretíssimo. Com certeza. Acho que a gente está tendo mais perguntas ali, mais interações, né, Cabelo? Você quer dar uma olhada? Então, eu vou fazer uma pergunta enquanto isso, e aí a gente dá uma pesquisadinha aqui nas redes sociais se tem mais alguma pergunta. Vitor, eu vi você falando ali bastante de atividades repetitivas, atividades até que a gente pode falar que não é propriamente de um advogado, seria de um auxiliar jurídico, né? E o medo do advogado sempre é da inteligência jurídica substituir o advogado. Você acha que é possível a inteligência artificial chegar ao nível de criar petições com maestria, algo personalizado que possa substituir o advogado? Primeiro, eu entendo que sempre inteligência artificial será ferramenta, ou tecnologia, qualquer será ferramenta. Os advogados estudaram 5 anos e aquilo que eles estudaram não é, pelo menos no curto prazo, substituível por algoritmos. Entretanto, quando um advogado que estudou 5 anos está fazendo tarefas absolutamente repetitivas, que não são tarefas de advogado, diga-se de passagem, tá? Aí ele poderá ser substituído por um algoritmo. Tá? Mas analisar um processo judicial, um problema de um cliente, formular vamos dizer assim, a defesa, defender isso na audiência, enfim, todo esse processo, ele não será... Todas as etapas de um processo judicial não serão substituídas tão cedo por um algoritmo. Algoritmos podem servir como ferramentas de trabalho para um advogado. Da mesma forma como ninguém hoje olha mais uma página amarela e você olha o Google, tá? Então, você tem o Google, uma nova ferramenta para fazer uma atividade, mas a atividade continua sendo de buscar o endereço de um fornecedor, por exemplo. Então, o que você vai ter são ferramentas para fazer as coisas de forma diferente, mas a atividade do advogado não vai ser substituída. Show de bola. Acho que nós temos mais uma pergunta aqui. Quais as principais atuações da IA dentro da área de controladoria jurídica? Eu acho que aqui você tem, Eduarda, realmente uma oportunidade bastante grande, principalmente toda a parte de cadastro, tá? Análise de documentos, você tem várias formas de automação que podem ser muito relevantes na área de controladoria jurídica. E aí a gente está falando dos robôs que a Oyster desenvolve também, enfim, tudo isso eu acho que é muito... isso cria um novo patamar de serviços dentro da área de controladoria jurídica. Caio, você vai fazer a pergunta da Júlia? Tem mais uma pergunta aqui do Julian. Aqui. Como o departamento jurídico pode usar os dados de demandas judiciais externamente, né, com juízes e tribunais, sem expor demais? Sem expor? Sem expor demais, né? Acho que é isso que quis dizer, né? Como o departamento jurídico pode usar os dados de demanda externamente com juízes, né, sem expor demais? Bom, a questão é a seguinte: em princípio, os dados de processos judiciais
salvo segredo de justiça, eles são públicos, tá? Então, se o dado é público, você pode ter acesso a ele e, a partir disso, você pode fazer as suas análises, tanto de processos que são da sua empresa, como processos que são, por exemplo, de outras empresas do mesmo segmento, tá? Então, você tem a possibilidade. Agora, dentro de casa, certamente, dentro de um departamento jurídico, sempre existe uma grande oportunidade de fazer uma análise de dados mais detalhada para, vamos dizer assim, otimizar todo o processo, inclusive de defesa, tá? Então, certamente, o que eu vejo hoje, a gente trabalha com muitos departamentos jurídicos e alguns departamentos jurídicos muito grandes, o que eu vejo é que os departamentos jurídicos eles têm uma área muito forte de back-office, tá? E essas áreas estão muito preocupadas simplesmente em colocar o processo para dentro e fazer ele chegar na mão do escritório com seus subsídios, documentos, tudo que precisa. O que eu não estou vendo na mesma medida é o investimento do jurídico, né, o que a gente poderia chamar assim de inteligência jurídica, né, de que o que de fato está acontecendo com as ações de forma a tentar mitigar o meu risco, tá? Então, essa parte de inteligência jurídica, eu acho que todas as tecnologias ajudam, mas isso tem que ser criado a partir de uma cultura, tá? Eu acho que esse é o ponto essencial que, no meu ver, acho que existe um grande espaço aí, uma grande oportunidade de avançar aí, essa parte de inteligência jurídica, né?